responsabilidade muito grande estar aqui hoje à noite. Não desconsiderando as oportunidades, mas considerando muito mais, amado, a responsabilidade de falar aquilo que Deus quer que eu fale. Às vezes nós precisamos considerar a seriedade que é de trazer, ser portador da palavra de Deus. Nós precisamos ter cuidado de saber o que é que o Espírito Santo quer que a gente fale. Porque só Ele conhece os corações e só Ele sabe suprir necessidades como ninguém. Senhor, nós te adoramos. Por quê? Porque nós sempre estamos declarando: venha para receber, venha para receber, venha para receber. Você sabe que uma pessoa que vem para receber, ela não precisa fazer nada. Porque quem serve somos nós. Então, nós mesmos colocamos sobre nós a responsabilidade e acostumamos você mal. Porque uma pessoa que vem para receber, por exemplo, é como um espectador. Ela está esperando que alguém faça alguma coisa para que ela receba alguma coisa. Não é? Mas é como se você vai num espetáculo e você chega naquele espetáculo, você comprou o ticket para entrar naquele lugar, e você entra, senta numa cadeira, numa poltrona, e agora você vai ficar assistindo algo que alguém vai fazer. E às vezes, você ainda sai reclamando, dizendo: ixi, não gostei não. Mas como você pode trazer um julgamento perfeito se você não está envolvido? É diferente de uma festa. Você já viu que quando você vai numa festa, você não fica lá sentado esperando as coisas. Não, amado, você chega, você conversa, você interage com as pessoas, você vai na mesa, você come. Se você está com sede, você vai e bebe refrigerante. Você se envolve com aquilo que está acontecendo. Você não vai para uma festa para ficar num canto isolado sem falar com ninguém. Não é verdade? Então, toda vez que você entra numa festa, você se envolve. E sabe, amado, nós não estamos aqui num espetáculo, porque eu não sou animadora para você. Nem eu, nem nenhum ministro. Então, Deus disse para mim: para de dizer para eles virem para receber. Porque a Bíblia fala lá em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 26, o que fazeis, pois, quando vos reunis? Ele diz: um tem salmo, outro tem doutrina, outro tem línguas, outro tem interpretação. Ele não diz o pastor, o ministro tem línguas, o ministro tem interpretação. O ministro faz tudo, o ministro é bombril, 1001 utilidades. Não, amado, ele está dizendo um, outro. E sabe quem é esse outro? Você. Porque diz que é para a edificação do corpo. Então, se é para a edificação do corpo de Cristo, todo mundo tem que participar. Agora, sabe por que a gente não está vendo esse um, outro? Porque você não tem chegado aqui cheio. Você está vindo para a igreja com a perspectiva errada. Você vem para se encher, quando na realidade a igreja não é um lugar para você vir se encher, é um lugar para você chegar cheio e se derramar nesse lugar, porque o culto é para Deus, não para você. O culto não é para você. Eu vou dizer de novo, o culto não é para você. O culto é para Deus. Porque primeiro, deixa eu te dizer, deixa eu já esclarecer, não foi Newton quem criou a lei da ação e reação. Quem criou essa lei foi Deus. E Deus diz: batei e abri-se-vos-á, buscai e achareis, pedi e dá-se-vos-á. Quem semeia, colhe. Então, para toda ação, existe uma reação. De quem é a ação? Diga, minha. E de quem é a reação? De Deus. Então, quando nós servimos ao Senhor, e quando nós falamos servir ao Senhor, deixa eu alargar o entendimento dessa palavra, que ela também tem sido mal interpretada. A Bíblia diz lá em Atos capítulo 13, e servindo eles ao Senhor, disse o Espírito Santo. O que é esse servir?
Esse servir vem de serviço. Aqui no Brasil nós dizemos vamos para o culto. Mas nos Estados Unidos, em outros lugares, se chamam serviço. Vamos para o serviço a Deus. Por quê? Porque o serviço, que a Bíblia diz, é nós estarmos adorando ao Senhor com aquilo que nós somos, com aquilo que nós temos e com os talentos que Ele nos deu. É primeiro uma ação espiritual. E quando nós agimos e liberamos para Deus algo, Ele responde com poder. Porque para toda ação de fé que nós temos, existe uma reação de poder de Deus sobre as nossas vidas. E aí é quando você é ministrado dentro das tuas necessidades. Mas quando nós chegamos cheios e nós derramamos para Deus, então Deus se agradou tanto do nosso serviço para Ele, que Ele começa a nos brindar com galardões, com prêmios, com curas, com presentes, com dádivas, dentro daquilo que nós precisamos. Você está entendendo? Mas hoje em dia tudo é voltado para nós. As músicas, e eu não estou dizendo que é errado, porque, como o Kézia estava dizendo, a gente vivia num extremo, aí às vezes, mas para a gente chegar no equilíbrio, a gente tem que bater no lado direito, bater no lado esquerdo, para poder a gente saber qual é o meio do caminho. E às vezes a gente precisava enfatizar o que nós somos em Cristo, porque geralmente as pessoas chegavam na igreja dizendo, adorava a Deus, servia a Deus, dizendo, eu sou um vermezinho de Jacó. Eu não sou verme, nem me pareço com um, e nem sou filho de um. Porque se você tem a natureza de verme, é porque, mas ninguém pode nascer de uma maneira se seu pai e sua mãe não tiverem a mesma essência. Eu sou filha de Deus. E tenho a natureza do meu pai. Então hoje, eu quero alargar um pouco tua visão em relação ao que é servir a Deus e o que é presença. Esse tema, a presença de Deus, nós podemos atirar para vários lugares. É como um leque. Você pode ministrar em cima de tantas coisas. Você pode ministrar em cima da glória de Deus. A manifestação da presença de Deus é a glória de Deus, a manifestação do seu próprio caráter. Nós podemos ministrar sobre que a presença de Deus em nós nos faz obedecer a palavra. Nós podemos ministrar tantas coisas em cima disso. Os efeitos da presença, os benefícios da presença. O que a presença causa. Mas hoje, eu quero compartilhar com vocês uma experiência que eu tive. E que, se Deus quiser, eu vou falar ela aqui. Vou desenrolar dentro do que Deus me colocou aqui. Deixa eu contar logo uma coisa. Deixa eu contar logo a experiência para você entender. Há 3 anos atrás, eu perdi o meu cunhado. Meu único cunhado, porque eu só tenho uma irmã. Então, ele ficou muito doente. E nós estávamos em São Paulo com ele. E nós fazíamos, como o estado dele era gravíssimo, e o lugar que ele estava era numa UTI bem diferenciada, assim, por causa do estado dele. O médico que estava cuidando dele deixou a gente não só ficar no período de visita, mas ele liberava a gente para chegar lá às 11 horas e ficar até o final do dia. Então, eu e minha irmã chegávamos no hospital 11 horas, mais ou menos, e ficávamos em pé do lado da cama dele até 5h30, 6 horas, e um dia antes dele falecer, minha irmã ficou nós ficamos até umas 7 horas da noite. Mas eu estou falando isso não é para você ficar triste, não. É porque naquele dia, no dia que ele faleceu, eu tive uma experiência que alargou meu entendimento a respeito de algumas coisas. Que às vezes a gente lê, está tão ali na cara, mas às vezes a gente não percebe. Que é uma coisa tão simples. E eu lembro que
quando nós recebemos o telefonema do médico, ele disse, olha, vocês têm que vir para o hospital, porque ele não vai passar do período agora da manhã. Quando a gente chegou no hospital, a gente foi para uma sala, ele nos chamou e ele explicou como era que ia dar o processo todinho. Ele sabia exatamente como era que ia acontecer. Meu cunhado, ele estava totalmente dopado, porque ele disse, nós dopamos ele para que ele não sentisse nenhum tipo de dor, é como se ele tivesse simplesmente adormecido. E falou como era que ia acontecer. E naquele momento, amados, é uma mistura muito grande entre suas emoções, entre o que você, a palavra. Nós críamos que ele ia sair daquele hospital vivo. Então, a gente estava declarando em fé, e a gente estava confessando a palavra. A gente chegava lá, e amados, a gente não ficava lá, em pé do lado da cama, olhando para a cara dele. A gente ficava o tempo todo declarando a palavra, lendo a palavra para ele, gerando fé no coração. Mas o que foi que aconteceu? Deus não cumpriu a sua palavra? Não foi nada disso, porque ele começou a ter melhoras que nem os médicos sabiam explicar. Mas o que aconteceu é que ele decidiu ir para o Pai, que é incomparavelmente melhor. A gente é que fica assim, choroso, porque a gente não está preparado para perdas. Mas, amados, quando você conhece um pouco o outro lado, você diz, eu não quero mais ficar aqui nessa terra, não. É porque nós ficamos tão ligados com as coisas naturais, que às vezes, amados, a gente está limitando a nossa vida só o que a gente tem, vê, sente. Se a gente começasse a ter um vislumbre, Paulo, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 12, ele diz, conheço um homem, se no corpo ou fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi levado até o terceiro céu e viu coisas que nem dá para se dizer. E aí, lá em Filipenses, ele diz, agora eu estou num dilema grande, grave. Porque para mim, o viver é Cristo, mas o morrer para mim é lucro. O que é que eu faço? Porque eu acredito, mas que quando Paulo começou a ter um vislumbre do outro lado, ele disse, meu Deus, é muito além do que eu pensava, mesmo com toda a revelação de Jesus Cristo que eu tenho. Amados, a vida da gente, se a gente começar a pegar o cheiro das coisas espirituais, você vai olhar para as coisas que te cercam, para as suas pressões, e você vai dizer, isso é nada. Isso é nada. O meu galardão mesmo é aquele ali, eu vou buscar aquele que a traça nem a ferrugem corrói. Não vai ser difícil obedecer, não vai ser difícil abrir mão de coisas, não vai ser difícil levantarmos as nossas mãos em gratidão, porque quando nós percebemos, amado, tudo que Ele é, meu Deus do céu, tudo ao nosso redor que é humano, natural, limitado, perde o peso e a importância. Tamanha é a grandiosidade daquilo que Deus é e que o seu reino é. Eu gosto de uma música do Vinícius Zulato, que ele diz, teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia. Meu Deus do céu, se a gente começar a ter um vislumbre do que é o reino, você vai olhar para um lado, vai olhar para o outro, vai dizer, eu quero ir embora. E a gente estava no dia, aí o médico conversou com a gente entrou, e nesse dia eu liguei para uma pessoa que era muito amigo do meu cunhado, e ele veio, e hoje o presidente do Ministério Verbo da Vida, Guto, tinha chegado de viagem e estava com a gente também, então éramos nós 4 ao redor daquela cama. Toda vez que eu chegava lá, eu ficava no pé da cama, porque ele fazia um sinal para eu fazer massagem nos pés dele. E aí eu ficava em pé, no pé da cama, fazendo massagem, e quando a gente estava lá, o médico disse como era que ia dar, como era que ia acontecer. E naquele momento onde estava emoção, o que é que a gente faz? A gente rejeita esse relatório, a gente se posiciona, a gente repreende espírito de morte, amada, é tanta coisa, que é um tipo de pressão tão absurdo que às vezes você não sabe o que fazer. E naquele momento a gente não sabia como se posicionar. Então a gente ficou orando em línguas. Guto sentado de um lado da cama, minha irmã debruçada sobre ele, perto da cabeça dele, eu em pé, no pé da cama, e o amigo de meu cunhado em pé do meu lado. E teve uma hora que todos nós estávamos de cabeça baixa, orando em línguas.
E de repente veio aquela vontade, abre os olhos. E se você já esteve numa UTI, você sabe que do lado da cama tem aquele monitorzinho onde mede tudo, não é? Onde está toda a medição de temperatura, batimento cardíaco e outras coisas lá. A temperatura do meu cunhado, desde o dia anterior, estava em 33 graus. Se você não sabe, isso é um nível muito baixo para o corpo humano. A gente tocava nele, ele estava gelado. E os médicos tinham feito de tudo e a temperatura corporal dele não tinha subido de jeito nenhum. Então, ele estava com 33 graus de temperatura corporal. E os batimentos cardíacos dele estavam entre 68 e 71, que para ele tudo é normal. Era isso mesmo. E aí, quando eu olhei, e fiquei olhando para aquele monitor. E, queridos, de repente, os batimentos cardíacos dele subiram para 150. E de 150 despencou para 30, 20, 10 e 0. E quando chegou em 0, que dá aquele apitozinho, né? Eu gritei dentro da UTI, peguei nos pés dele e disse, Gilson, reage! E aí estava todo mundo de cabeça baixa, ninguém estava vendo o que eu estava vendo. Os médicos estavam numa sala e quando eu gritei, todo mundo abriu os olhos e os médicos olharam e viram que o processo estava chegando. Porque quando eu vi que os batimentos tinham subido para 150, era o coração querendo compensar a falha dos outros órgãos, né? E quando eu gritei, os batimentos cardíacos subiram de novo para 68, 71. E aconteceu de novo, subir para 150 e despencar novamente. Isso aconteceu mais ou menos umas 3 vezes. Então, o que eu vou dizer agora, pode levar alguns minutos, mas para mim foram segundos. Porque não tem como a gente descrever as coisas espirituais da mesma maneira, né? Às vezes a gente não tem palavras para descrever as coisas com a sua exatidão. Mas eu vou tentar me esforçar para você entender. Quando isso aconteceu, quando isso estava acontecendo, eu tive o que nós chamamos de visão aberta. A visão aberta é um tipo mais elevado de visão espiritual, que é quando você está consciente, os seus sentidos físicos não são desaguçados, você está consciente das coisas que estão ao seu redor, você está vendo, você está ouvindo, mas as coisas naturais, mas também você adentra na dimensão espiritual e você passa a ver coisas na dimensão do espírito. E na hora que meus olhos espirituais foram abertos, eu tive essa visão espiritual, essa visão aberta, eu vi o espírito do meu cunhado saindo do seu corpo. Mas deixa eu te falar uma coisa, até então, eu não sabia como era que alguém morria. Porque na minha cabeça, isso é uma coisa que eu nunca parei para pensar, mas quando algum tempo eu parei assim, eu achava que a pessoa está lá deitada e o espírito simplesmente sai do corpo assim, na horizontal, e vai-se embora. Mas não é assim. E quando eu vi, Sami, por onde é que sai? Quando eu olhei, o espírito dele estava saindo pela sua boca. E era como uma fumaça. É como uma fumaça. Só que, você concorda comigo que quando você está debaixo de uma pressão tão violenta como essa, você fica, meu Deus, isso é real? Isso é o quê? Né? E eu fiquei quieta, eu não falei nada para ninguém. Quando você tem uma revelação, ou quando você tem um entendimento, ou quando você tem uma visão a respeito de alguma coisa que você nunca ouviu sobre aquilo, o melhor e o mais sábio é você, primeiro, antes de sair falando qualquer coisa, você expor aquilo a alguém mais maduro que você espiritualmente, para que você possa ter uma palavra, uma orientação de alguém mais maduro sobre aquilo. Então, eu não podia compartilhar com pessoas ali, eu nunca tinha ouvido sobre isso na minha vida. Se você sabia, glória a Deus, mas eu nunca tinha ouvido sobre isso.
E eu esperei praticamente um mês, porque depois do enterro dele eu viajei para dar aula em São Paulo. Eu estava morando em Campina Grande. Viajei para São Paulo e fiquei até mais ou menos meados de dezembro. E no dia 24 de dezembro, o pastor Bud, ele chamou a gente para ir almoçar o almoço de Natal lá. E a gente estava conversando, eu estava conversando com ele na mesa, e eu tive uma oportunidade de falar com ele. E eu expliquei para ele e falei para ele isso que eu acabei de falar para vocês. E eu disse, pastor, eu nunca ouvi uma ministração sobre isso, nunca ouvi ninguém pregando sobre isso, então eu não sei. Eu sei que eu vi, mas eu não sei até onde eu posso trazer uma base bíblica para isso que eu vi. E ele começou a rir e a chorar ao mesmo tempo. E ele disse, filha, você não lembra? O que está escrito em Gênesis capítulo 2, abra sua Bíblia lá, por favor. Todos acharam, amém? Gênesis 2, versículo 7. Diz assim: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e o quê? Aonde? Nas narinas, o quê? O fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. Meu querido, deixa eu te falar uma coisa. Ele disse, filha, você não lembra? Que quando Deus formou o homem, o fôlego de vida foi soprado nas suas narinas? Aí você diz, mas Sâmia, você disse que saiu pela boca. Sim, mas deixa eu te dizer, qual é a maneira certa de respirar? Você inspira pelo nariz e você expira pela boca. O que isso tem a ver com presença? Pronto, agora vamos começar. Muitas vezes nós pensamos que a manifestação de Deus na nossa vida é só quando nós nascemos de novo. E não é. O homem, ele foi criado para manifestar Deus. Em toda a sua essência, em todas as suas características, na sua imagem, conforme a sua semelhança. Então vamos dizer que o homem é uma extensão de Deus aqui na terra. Por isso que nós recebemos o nome de filho. Por quê? Porque quando você caracteriza alguém como seu filho, essa criança que nasceu da junção de um homem e de uma mulher, tem elementos genéticos, que eu digo que uma criança é um produto de um liquidificador, que o pai e a mãe pegam um pouco do seu DNA, um pouco da sua genética, da sua aparência, e pega, coloca tudo aquilo, como uma vitamina, vai colocando porções daquilo no liquidificador, bate e manifesta seu filho. Não é? Por quê? Porque às vezes você pode olhar para o seu filho e você dizer, nossa, é cara do meu marido. Nossa. Aí o seu marido olha para o filho e diz assim, nossa, mas o temperamento é da mãe todinho. Não é? Então isso significa que porque somos chamados de filhos, nós temos habilidades, características, não apenas físicas, mas também de caráter, de procedimento, que é exatamente como Deus. Então Deus olha para nós e diz, minha cara. Aí vê você andando, falando, vivendo e diz, parece comigo. Igualzinho a mim, ó. Por quê? Porque nós somos criados para manifestar Deus. Essa passagem de João 14 que ela leu, essa pergunta de Filipe é a pergunta mais idiota que ele podia fazer. E amados, deixa eu esclarecer, idiota não é palavrão, como o próprio pastor Bud dizia, não é palavrão, irmão.
Porque a criatura estava andando com Jesus praticamente há 3 anos e meio. E ele ouvia Jesus dizendo: quem vê a mim, vê o Pai. Eu falo o que eu ouço o Pai falar, eu faço o que eu vejo o Pai fazer. E a criatura diz: mestre, não é o Pai. É um cabeção mesmo. Porque Jesus era a expressão, Hebreus 1, versículo 3 diz que o Filho era a expressão exata. O melhor sinônimo é cópia fiel. Só que deixa eu te dizer uma coisa. Jesus não está mais aqui. Mas a terra não podia ficar desprovida de pessoas que fossem a expressão exata de Deus. E por isso Ele nos enviou o Espírito para nos capacitar a falarmos aquilo que ouvimos o Pai falar e a fazermos aquilo que o Pai faz. As pessoas verão Deus na nossa vida, não é pelo, como é o chu, né? O calabachê, as cadeiras voando. Mas é através de um andar e de um procedimento que revela a natureza que Ele tem. E com isso eu não estou desconsiderando o mover, eu amo o mover do Espírito. Mas, amados, se nós começarmos a manifestar, como foi que Jesus manifestou essa exatidão? Ele disse: as palavras que eu vos falo, eu não falo de mim mesmo. Então isso significa que houve momentos também que Jesus queria falar outras coisas, mas Ele sabia que Ele só poderia ser e andar à altura de ser um representante de Deus se tudo que Ele dissesse fosse exatamente o que Deus dizia. E ele tinha um entendimento que as pessoas só iriam ver Deus nele se ele também agisse e fizesse exatamente aquilo que ele via o Pai fazer. Então, se as pessoas viam algo diferente em Jesus que caracterizava ele das demais pessoas, ou que distinguia ele das demais pessoas, através de quê? Das mesmas palavras e das mesmas ações de Deus. Qual é a maneira que nós vamos ser também um representante de Deus? Fazendo a mesma coisa. Quando você começar a falar só o que Deus fala, e quando você começar a agir como Deus age. As pessoas vão dizer: onde está Deus? E você vai dizer: olha para mim. Ah, isso é soberba? É não. É entendendo a posição que você tem hoje. O propósito que você foi criado foi para ser a continuação e a exata expressão de Deus aqui nessa terra. Mas o que isso tem a ver com o que você contou agora? O que tem a ver, amados, é que quando essa palavra fôlego, você vai ver que existe palavras distintas do Velho Testamento para fôlego e do Novo Testamento para fôlego, mas que significam a mesma coisa. Apenas as palavras, uma é em hebraico e a outra é em grego. No hebraico do Velho Testamento, porque o Velho Testamento foi escrito em hebraico, a palavra é ruach, que significa espírito, que significa respiração, fôlego, que também significa Espírito Santo em algumas passagens. No Novo Testamento, que foi escrito em grego e aramaico, a palavra é pneuma, que também significa a mesma coisa. Espírito humano, respiração, fôlego, e também se refere à pessoa do Espírito Santo, em algumas passagens. Como é que eu sei e distinguir uma coisa da outra, dentro do contexto do que ele está falando, mas que ao mesmo tempo está tudo ali, entrelaçado. Porque nós estamos falando sobre o homem antes da queda. E eu costumo dizer
que se você quer saber o plano original e perfeito de Deus para o homem, leia Gênesis 1 e 2. Se você entender Gênesis 1 e 2, você vai entender o plano original de Deus para o homem. Deus colocou o homem, fez ele, a sua imagem conforme a sua semelhança, e disse: domine sobre toda a terra, governe, administre, me seja, deixa eu colocar assim, eu sei que não está correta essa frase, mas ele diz: me seja aí na terra. Ou seja, eu aí na terra. Ele disse, os céus, ele disse para um homem: olha, deixa eu te explicar uma coisa, os céus são meus, mas a terra é sua. No céu quem reina sou eu, na terra quem reina é você. E aí o que é que acontece? Quando ele diz fôlego, e eu digo que é a mesma palavra tanto para espírito como para respiração, como para Espírito Santo, é porque o Espírito Santo era o que estava envolvido em manifestar a vida, amados, do homem. Quem trouxe, ele é quem traz, ele é quem manifesta, porque ele é quem faz, é a terceira pessoa da Trindade que executa as coisas para Deus. Então isso significa o quê? Por que eu estou falando sobre isso agora pela manhã? Porque quando eu tive essa experiência, Deus abriu o meu entendimento para tanta coisa. E Ele disse que o homem, até mesmo quando ele respirava, ele manifestava Deus. Por quê? Porque o nosso espírito, esse fôlego, é um pedacinho da própria essência dele mesmo. Por isso, Salmo 150 diz: todo ser que respira, louve ao Senhor. Porque a tua respiração, não foi, o teu espírito não foi colocado dentro de você, para você ficar de boca fechada. Se você respira, você tem que liberar essa respiração através de coisas que venham honrar, exaltar e manifestar a natureza que existe por dentro de você. Faz assim, ó. Isso significa: Deus vive em mim. Esse fôlego que você está respirando aí, veio da própria essência de Deus. Só que aí o homem cai. O homem cai, desobedece. O espírito não sai porque o espírito é a única parte do homem que é eterna. Até nós recebermos um corpo incorruptível. Mas a única parte do homem que é exatamente eterna, independente de qualquer coisa, é o seu espírito. É a parte do homem que toca as coisas espirituais. Você não toca as coisas espirituais com a sua carne. Você não toca as coisas espirituais, ou vamos dizer, entende, se move através da sua carne ou da sua alma. É pelo Espírito que você toca as coisas espirituais. E uma vez que o seu Espírito, deixa eu chamar o seu Espírito de anzol. O seu Espírito é o anzol que atrai as coisas espirituais para a sua realidade. E uma vez que você atraiu ela pelo seu Espírito, sua carne e sua alma é afetada por ela. A gente às vezes quer se animar pelo louvor para poder adorar. Não, a ordem está toda invertida. Você não tem que ser animado pela coisa de fora. Você começa da origem, da essência. A gente quer às vezes, eita, vai, coloca aí um louvor. Só que às vezes aquela motivação, aquele pulo, aquele riso, é só no âmbito natural. E eu te provo. Na maioria das vezes, quando a gente diz sem instrumento nenhum, o povo apaga.
Mas, amados, se a coisa você estivesse começando em você, da origem, com música, sem música, com música boa, com música ruim, sem instrumento, sem nenhum tipo de atividade, você iria despertar aquela realidade dentro de você, porque você entende que não começa na alma, não começa no corpo, começa no espírito. Então, quando às vezes você estiver desanimado, você estiver sem vontade de fazer nada, chega num culto e faz. Esse fôlego foi colocado dentro de mim para manifestar e adorar. Sabe por quê? Porque vem de Deus e tem que voltar para Deus. Jesus disse, não, eu já estou indo lá para o capítulo 10, vamos aqui, a gente está no segundo capítulo agora, o homem caiu. Quando o homem cai, ele continua sendo um espírito, só que ele não é mais envolvido pela natureza divina, ele não tem mais uma ação direta do Espírito Santo, porque o pecado impede isso, e às vezes o Espírito Santo, o máximo que ele podia fazer no homem caído, era vir sobre alguns. Mas habitar, ele não podia porque o homem tinha se tornado a casa do pecado. Mas Jesus vem e ele diz, vou restaurar o tabernáculo caído. Vou restaurar o lugar de habitação de Deus. Porque o teu espírito, ele foi criado para receber a natureza de Deus e refletir ela. Mas agora o homem caído, aquele lugar que havia sido criado para manifestar a natureza de Deus, estava manifestando a natureza do pecado. Jesus disse, eu vou restaurar esse tabernáculo, porque esse tabernáculo foi criado por mãos de Deus para manifestar a essência do seu espírito, da sua natureza, da sua vida, do seu caráter. Porque esse tabernáculo aqui, essa carne, é apenas um condutor do fôlego, da vida. E aí o que é que acontece? Nós nascemos de novo. O Espírito Santo, quando nós recebemos Jesus, na realidade nós recebemos o Espírito Santo dentro de nós. Porque Jesus continua sentado à direita de Deus. E ele diz, eu vou enviar o outro Consolador, a fim de que esteja convosco, só quando você andar certo. Não, para sempre. Então o Espírito Santo traz a natureza de Deus novamente para dentro do homem. E aí o que é que acontece? Abre sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 2. Você está entendendo? Quem encontrou, diga amém. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 14 diz assim: graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. E por meio de nós, olhe para a pessoa que está do seu lado e diga para ela, por meio de mim e você. Viu que não é só através dos ministros? Por meio de nós. Por meio de nós. Por meio de nós, o seu corpo. Por meio de nós, lavados e remidos. Por meio de nós, os justos, santificados, justificados. Por meio de nós, os redimidos. Por meio de nós, manifesta. Manifesta, diga manifesta. Essa palavra manifesta é exibição. É exibir. É mostrar. É revelar. É tirar debaixo da cortina, do tapete. Por isso a Bíblia diz,
Oh, meu Deus do céu. Amados, deixa eu te falar uma coisa. A gente sempre está referindo àquela passagem de Lucas, quando ele diz assim, não existe nada oculto que não venha a ser revelado. Não é? Há coisas o quê? Como pecado. Mas deixa eu te dizer que não está falando sobre isso. Ele está dizendo, uma vez que fomos iluminados, e a nossa candeia se acendeu, não se põe mais a candeia debaixo da cama, mas se coloca ela no velador, para que todo aquele que passe, veja. Porque não há nada oculto que não venha a ser revelado. Ele não está se referindo a pecado, ele está dizendo, fostes iluminados, seu pavio estava apagado, mas agora a sua chama foi acesa novamente, e uma vez que a sua chama foi acesa, saia debaixo da cama, saia de trás da cortina, deixe de ser tímido, deixe de ser moderado, deixe de ser restrito, mas mostre aquilo que você tem dentro de você. Porque não há nada oculto que não venha a ser revelado. Por quê? Porque é isso que as pessoas aguardam. A nossa manifestação. Ah! Não é você assim? Aleluia. Desse jeito, amado, ninguém nem vai saber que você está presente. Tem gente que quando a gente diz, ore, adore, né? Ore em línguas, aí faz a oração chamando gato. Não sei como é que vocês chamam gato aqui no sul, mas lá no Nordeste a gente chama. Xanim, xanim, xanim. Aí a gente diz, abre a boca. Aí a pessoa está lá. Aí a gente diz, se alegra. Aí a pessoa fica. Aí a gente diz, pula. Aí a pessoa. Irmã, mas Deus respeita a minha personalidade. Ih, sabe de nada. Deixa eu te dizer uma coisa, lindão e lindona de Jesus. Quando você foi comprado por um alto preço, você não pertence mais a você. Quem manda nessa casa agora é Ele. Então você tem que obedecer aquilo que Ele diz. Se Deus diz pula, tu tem que pular porque essa casa não te pertence mais não, meu querido. Você tem que manifestar o que está dentro de você. Deus um dia disse para mim, como é que você marca uma coisa se você não bota pressão? Querida, até para tirar digital hoje. Eu sei que tem meios digitais para tirar digital. Mas o da tintinha lá. E até o digital mesmo. Se você não colocar com força ou fazer uma pressão, não lê. Ele diz, põe de novo. Por quê? Porque só marca e mostra todos os risquinhos se você colocar pressão. Quando, amado, o inferno está fazendo uma festa na sua cabeça, onde você está sendo bombardeado de todos os lados, onde pensamentos e vozes se levantam de tudo quanto é jeito, não é hora de ser educado, meu querido, é hora de falar mais alto do que aquelas vozes que você está ouvindo. Por quê? Porque quando você tira a luz de cima, debaixo da cama, você manifesta o caráter, a presença de Deus na sua vida. Aleluia! Tem coisa que você tem que botar com força.
irmão, deixa eu te dizer. Eu sei que às vezes dá, estou com sono. Amado, você não está com mais sono do que eu, não. Eu dormi só quase, não chegou nem a 3 horas hoje. 2 horas e 59 minutos. Mas sabe, eu tenho uma ideia. Porque todas as vezes que, quando eu era do mundo, que eu não estava com vontade de sair, aí às vezes meus primos, vamos, não quero, vamos, tá bom. E eu dizia, cara, já que eu vim, eu vou aproveitar. Quando eu me converti, se eu fazia aquilo para o meu pai antigo, Satanás, e fazia bem, pois, amados, muito mais Deus. E eu digo, cara, eu não quero sair, mas se eu sair, eu não quero, às vezes não quero vir para a igreja, mas se eu vier, eu vou aproveitar, amado. Eu não vou ficar. Ai, tá frio. Ai, não quero tomar banho hoje, tá frio. Ai, sabe o que acontece se tu não tomar banho? Tu fede. É por isso que tu tá catingoso. Porque na hora que a chuva cai aqui dentro, ou na hora que Deus está querendo derramar as águas, você abre o guarda-chuva. Carboniza, Jeová, carboniza, queima, crema alguns. Mas eu não sei nadar, amado, não se preocupa, amados. Nós estamos vivendo um nível mais elevado. Antes, no Velho Testamento, Deus tinha que abrir as águas para o povo passar, mas na Nova Aliança a gente anda sobre as águas. O Velho Testamento não era uma sombra? O Novo Testamento é superior, amado. Então tudo é mais elevado. Deus aplicou a tecnologia dos céus no Novo Testamento. Nós temos que aprender. Agora eu vou te dizer uma coisa, irmã, você é porque eu sou tímida. Você não era mais tímida do que eu. Você não era mais oprimida do que eu. Que eu não conseguia nem abrir a boca. E o Senhor disse para mim, você nunca vai se tornar o que eu chamei você para ser, se você não perder sua reputação. Mas a Bíblia diz que a gente tem que ter uma boa reputação. Não estou falando dessa não. A reputação de ser um bom caráter, essa você tem que ter bem. Mas a reputação de dizer, como Paulo, né? Eu sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto às olhos na lei, irrepreensível. Ele disse, quer saber? Estas porcaria todinha só está me tirando, impedindo de conhecê-lo e o poder da sua ressurreição. Ele diz, o que para mim era lucro, isso eu considero hoje lixo, porque nada se compara a conhecer ele e o poder que opera nele. Ele não diz conhecer só ele, mas conhecer ele e o poder. E não venha dizer, amados, que às vezes você vai ter a manifestação do poder fazendo nada. Você já viu que Deus só age em fé? Deus é um Deus de fé. Então não pense que você fazendo aquilo que é agradável para você fazer, você está em fé. Como assim? Levantar as mãos quando você está com vontade? Isso não é fé não. Jesus, ajuda o elevador subir aqui. Fazer o que você está com vontade de fazer fácil. A fé é quando tu não quer levantar o braço e tu diz, tu vai subir. Se para você é fácil cantar as músicas que estão aqui, eu quero ver você cantar a música que o Espírito Santo está querendo que você cante. É por isso que muitas vezes a gente não está manifestando o sobrenatural, porque não existe fé. A gente só está fazendo o que está bem. Ah, meu Deus, o mesmo. Tu está entendendo? Amada, é fácil cantar com um grupo de louvor desse. Eu quero ver tu cantar com gente tocando desafinado, com dor no corpo,
sem vontade nenhuma de levantar a mão, muito menos de abrir a boca. Aí eu digo, aí você está liberando. Se a gente chegasse aqui, ok? A gente chegou, né? Nós estamos aqui hoje pela manhã. Aí, o louvor top. Unção do louvor top. E a tua? Ah, mas é o louvor que tem que manifestar. Eles começam para você entrar. Cadê a tua? Se tu está cantando só e isso está normal para você, você não está em fé. O que a gente não coloca força para fazer, está desprovido de fé. Deixa eu colocar assim. Melhorou? Clareou? Então, se eu canto o que é agradável, o que está tranquilo, é natural. Deus não nos chamou para sermos naturais. Deus nos chamou para sermos espirituais. Sobrenaturais. Então, é como níveis de conquista. Quando é que você começa a andar e a provar mais da unção? Quando você mesmo rompe a sua área de conforto. Eu vou dizer de novo. Você só vai ter mais unção quando você estiver fora da sua área de conforto. Porque você não precisa de unção se você não está fazendo o mínimo que você tem que fazer no lugar que você já está. Mas quanto mais ousadia para manifestar uma coisa, mais unção vem sobre a sua vida. Porque a unção é uma capacitação divina para você entrar no sobrenatural de Deus. Todo mundo critica Pedrão. Porque ele afundou quando andou pelas águas. Mas sabe, Deus me mostrou essa passagem em outra perspectiva. Tinha um monte de caba, velho, em cima do barco. Não era Pedro somente. Todo mundo critica Pedro porque ele era instável, ele era intrometido, ele era metido, ele era inconstante. Medroso às vezes, violento às vezes. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Pedro provou coisas que nenhum dos 11 provaram. Todos os outros ficaram vendo Jesus andar e Pedro andar. E eles podiam muito bem chegar e dizer assim, Senhor, já que Pedro foi, eu posso ir também? A gente está na mesma condição, às vezes, dos discípulos que ficaram no barco. A gente vê os outros entrando, mas a gente mesmo não vai. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga para ela, toma. Por quê? Por causa da nossa podre reputação. O que é que as pessoas vão pensar de mim? Logo hoje que eu fiz escovinha no meu cabelo. Logo hoje que eu coloquei aquela roupa nova. Eu não vou passar por isso para ficar toda... Meu irmão, que exploda sua chapinha, que exploda sua cabeça, que exploda seu sapato, sua roupa e você junto. Que você saia daqui com cabelo de bomba paleta, aquele que faz... Mas que você saia daqui cheio, transbordando da presença que você foi criado para manifestar. E outra coisa sobre Pedrão. O pessoal diz, todo mundo reclamou porque ele olhou para as circunstâncias e afundou. Ei, mas deixa eu te dizer uma coisa. A Bíblia diz que Pedro desceu do barco, andou sobre as águas e quando chegou num determinado momento ele olhou para as circunstâncias. Só que aí Jesus veio,
levantou ele e ninguém diz. Mas Pedro voltou andando sobre as águas de novo. Eu não vou fazer com medo de errar, não tem nada não, amado. Se tu errar, Jesus está lá para te corrigir, mas tu vai voltar fazendo certo. Tu vai acertar. Pode não acertar da primeira, mas da segunda tu acerta. Se não acertar da segunda, da terceira tu acerta. Se não acertar da terceira, tem a quarta, a quinta, a sexta, até você aprender. Por quê? Porque Deus te chamou para manifestar o fôlego, a vida, o caráter, a natureza, o poder daquilo que você foi chamado para representar nessa terra. E uma vez que você foi aceso, saia debaixo da cama. Saia debaixo da cama. Você está entendendo? Você não vai se tornar, amados, quem Deus chamou você para ser, enquanto você não ultrapassar o limite da sua comodidade. Você só se torna o que Deus te chamou para ser, quando você entra num lugar chamado desafios. Ai, mas eu não sei. Ai, o desconhecido me assusta. Bem-vindo ao grupo. A gente nunca sabe o que é que vai acontecer no próximo passo. É por isso que Deus te deu fé. Eu vou dizer isso de novo. Você já imaginou, por exemplo, talvez o seu desafio, quando chega num culto, ou quando você se converteu, era abrir a boca. Então, para aquilo ali, você precisou de fé. Algumas pessoas dizem, eu não sinto mais a presença como eu sentia quando eu me converti. Por que será? É porque você parou de avançar nos desafios. Por quê? Quando nós nos convertemos, o meu problema era abrir a boca. Então, eu tinha que exercer fé para abrir a boca. E quando eu exercia fé, lembra a lei da ação? A ação é minha, mas a reação é de Deus. E quando eu liberava aquelas palavras pela fé, vinha a manifestação da sua presença. Chegou um tempo que o meu desafio não era mais abrir a boca para falar o normal, mas era agora o quê? Abrir a boca para falar em outras línguas. E aí eu liberei fé para aquilo. E quando eu liberei fé para aquilo, a minha ação de fé trouxe uma manifestação da reação do poder de Deus sobre aquilo. Aí chegou um tempo que o meu desafio agora era perceber uma inspiração dentro do meu espírito para falar algo para alguém, e mas eu só faltava morrer de ataque cardíaco. Porque meu coração quase faltava sair pela boca. Ai meu Deus, será que sou eu? Será que é a minha cabeça? Será que é Deus? Será que é a minha cabeça? E para romper aquilo, eu tinha que romper em fé. Eu tinha que ir pela fé. Às vezes, sou sincera em dizer, às vezes eu obedecia, às vezes não. Mas quando eu rompia e ia confiando naquilo que eu tinha recebido, havia uma manifestação. Aí agora, não era mais um desafio chegar para alguém e entregar o que eu tinha recebido. Era agora fazer o quê? Deus às vezes fala comigo, vai, chama aquela pessoa. Eu digo, tá, mas para quê? Não, quando ela chegar você vai saber. E às vezes você chama a pessoa sem nem ter ideia o que você vai fazer com ela. E aí eu comecei a usar fé. E a minha ação de fé trouxe uma manifestação mais intensa. Quando você chegar aqui, ou em qualquer lugar que você esteja, ou na sua casa, lembre, se o normal e o confortável para você está sendo levantar as mãos e cantar uma música que você já sabe, entre no desconforto. E faça o que você não está acostumado a fazer, e aí você vai ver o que vai acontecer com você. Ele vai te pegar, amado. Ele vai te pegar. Por quê? Porque você entrou
no nível de fé de novo. Você ativou a fé novamente. Você já imaginou como a gente pode encerrar esse culto hoje? Você já imaginou como pode ser o culto hoje à noite? Quando você perceber que você está natural, porque está fazendo aquilo que não precisa colocar força, ore em línguas, cante no Espírito. Seja a expressão de Deus. Se Deus disser para você pular, pule. Ai meu Deus, o que é que as pessoas vão pensar de mim? Não interessa. Que eles se explodam e você também. A sua reputação, amados, nesse caso não são para os outros. É para Deus. E quanto mais a gente se manifestar, quanto mais a gente entrar em níveis de ousadia para revelar as inspirações que estão dentro do nosso espírito, nós vamos provar de níveis maiores da unção no nosso meio. Você está entendendo? Essa atmosfera que a gente diz, a gente crê que vai ter dias que a unção vai estar tão poderosa que as pessoas vão entrar aqui clamando por Jesus. Amado, essa unção não vem do ministro. Vem de cada um. Igreja não é lugar de você vir para receber. É lugar de você vir para fazer algo. E o fazer, amado, não é espanar as cadeiras da igreja. E nem ser um bibelô de igreja. Todo mundo lhe vê sempre no mesmo lugar, na mesma posição, do mesmo jeito. Aí as pessoas dizem, se mexe. Não, eu sou como Deus, imutável. Você está entendendo? Quem vai determinar o nível que você vai provar? Quem está determinando isso não é Deus. É tu, cururu. Se você não sabe o que é um cururu, é um sapão desse tamanho, bem feio. Porque quando você não está agindo em fé, você não está manifestando o que você foi criado para manifestar. Aí eu te digo, se você consegue se liberar aqui, você vai conseguir se liberar até no meio da rua, meu irmão. Vai chegar momentos que a loucura de Deus, ela não vai ficar só dentro da igreja, ela vai começar a sair pelas ruas, no seu trabalho, na sua faculdade, porque você vai aprender a ser doido aqui, mas você vai continuar a ser doido lá. E aí quando chegar na sua casa, que seu marido tiver com cara de jumento que chupou limão, tu vai começar a dançar, a pular, a se regozijar, porque quem libera a influência daquele lugar é quem é nascido de novo, porque é maior o que está dentro de nós. O poder da bênção é muito maior do que o poder da maldição, meu irmão. Agora, deixa eu te dizer uma coisa, para a gente encerrar. Você ainda está em 2 Coríntios? Ele diz, versículo 14 novamente. 2 Coríntios 2, 14. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. E por meio de nós, manifesta. Diga, manifesta. Olhe para a pessoa que está do seu lado, diga para ela, se manifeste. Diz o quê? Manifesta só na igreja. Só dentro do quarto. Não, manifesta onde, gente? Diz de novo, manifesta onde? Aonde? Sua casa está dentro desse todo? A igreja está dentro desse todo? A rua está dentro desse todo? Seu carro? O ônibus? No banheiro? Todo lugar. Manifesta em todo lugar o quê? A fragrância do seu conhecimento. Aí ele diz, por quê? Porque nós somos, diga eu sou. Porque nós somos para com Deus o bom.
o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. 16. Para com estes, os que se perdem, cheiro de morte para a morte. Para com aqueles, aroma de vida para a vida. Olha só. Lembra que o que você tem dentro de você é o fôlego, é a respiração, é o Espírito que veio de Deus. Quando o homem pecou, o homem ficou de mau hálito. O cheiro que ele exalava desse fôlego, quando a gente falava, Deus fazia, yeah! Você já falou perto de uma pessoa que tem bafo de onça? É brabo, não é? Marido e mulher, quando acorda, é só amor de Deus mesmo, amado. Oi, amor. A gente estava assim, podre por dentro. Quando a gente falava, quando a gente agia, por quê? Tudo que você faz, você respira. Para andar, você tem que respirar. Para falar, você tem que respirar. Para fazer qualquer coisa, você respira. Amados, mesmo o homem caído, a respiração dele era um sinal. Ei, isso que você tem, você só está vivo por minha causa. Porque tudo que nós fazemos, amados, não podemos parar de respirar. Até quando a gente descansa, a gente está respirando. Em todo o tempo, Deus está dizendo, tu és meu, tu és meu, tu és meu. Andando, tu és meu. Falando, tu és meu, tu veio de mim. Então, quando nós pecamos, quando nós caímos, a natureza que veio habitar dentro do homem era a natureza do pecado. Então, o homem passou a ter o quê? Exalar que fragrância? De mau hálito. Por quê? Porque ele tinha usado, ele estava usando agora algo que ele recebeu de Deus, para revelar Deus, e agora estava usando para manifestar o que era contrário a Deus. E aí, quando nós nascemos de novo, o que foi que aconteceu? Nós somos lavados pelo lavar regenerador da palavra e fomos lavados pelo sangue do Cordeiro. Ou seja, o sangue de Jesus para nós é como aquele enxaguante bucal do mais ardido e mais forte que tem. Sabe quando você coloca aquele enxaguante bucal e você... boceja? Não, boceja não, é bochecha. As muitas letras estão me fazendo delirar. Quando a gente bochecha, a gente não precisa nem estar tão perto da outra pessoa para ela sentir o cheiro. Você foi lavado. Então, amados, por isso ele diz, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, porque você já foi passado enxaguante bucal. Você só tem que falar as palavras que dizem respeito àquela natureza. Amados, hoje, na nova aliança, até seu hálito manifesta Deus. E é por isso que quando você fala as palavras, as mesmas palavras que Ele, e faz as mesmas coisas que Ele, porque tudo isso envolve o quê? A vida, a respiração. Pela fé, diz que esse cheiro que você está exalando, se chama, para Deus, incenso. E a Bíblia diz que lá, existem taças cheias do incenso, que são as orações dos santos. Aquilo que você fala, alinhado com a palavra, é incenso para Deus. E diz que está cheio diante de Deus. Por quê? Porque quando você começa, ou às vezes você não diz nada, mas a consciência dessa vida está tão forte dentro de você, que você está exalando um perfume. E sabe, quando você está com perfume,
Tem gente que está usando água de colônia, amado, 2 horas acabou. Mas tem gente que está usando aquele perfume francês, que você pega e quando você abraça aquela pessoa, o cheiro dela fica impregnado em você. E às vezes você tira a roupa, pendura a roupa lá, às vezes aquele cheiro fica até o outro dia, ou até 2 dias depois você ainda consegue sentir o cheiro. Sabe por quê? Porque aquela fragrância era não feita de coisas mais ou menos, mas era com o melhor das essências que nós poderíamos produzir dentro de nós mesmos. Por isso eu quero que você se exploda. Manifeste aquilo que você foi chamado para ser. Somos para com Deus o bom perfume. E quanto mais nós nos envolvemos com a palavra e andamos quebrando as paredes de conforto da nossa vida, mais alto e mais forte essa fragrância fica na nossa vida. Porque quanto mais entrega, mais de Deus é visto em você. Porque Ele tem que entrar em você na parte que você não tem. Quando Ele diz, faça isso, e você diz, ai, mas eu não sou assim. Mas você dá o passo de fé, Ele entra com a parte que você não tem. E as pessoas vão olhar para você e vão dizer, Deus, é Deus purinho se movendo ali, porque não tinha jeito de ser de outro jeito não. Entende? Oh, meu amado. Vamos quebrar a área de conforto na nossa vida. Faça o que você não faz. Faça o que você nunca fez. Eu não estou dizendo para você ficar inventando. Eita, peraí, no culto hoje eu tenho que fazer o quê? No domingo passado eu levantei as mãos, no domingo retrasado eu pulei. Esse domingo eu vou fazer. Eu vou ficar de ponta cabeça, eu vou plantar bananeira. Não. Você sabe onde é a sua área de conforto. E você sabe o que é que o Espírito quer que você faça. Às vezes, quando eu estou falando as músicas que estão aqui, amados, às vezes a gente tem a capacidade de falar elas aqui, a mente da gente está lá fora. Quando eu percebo que a minha mente está difícil de se envolver, sabe o que é que eu faço? Eu faço a minha música. Porque não tem como você salmodiar a Deus sem envolver todo o seu ser para aquilo. E aí eu sou abençoada. Amém. Então, com que expectativa você vai vir hoje à noite? Pelo amor de Deus. Não me dê uma crise de desespero, não, com essa cara, não. Pelo amor de Deus. Você vai vir como? Eu vou pedir para o pastor orar por mim. Eu vou pedir para a irmã Samia orar por mim. Eu vou pedir para a irmã Sinara orar por mim. Eu vou pedir para a irmã Kézia orar por mim. E vou pedir para todos os outros pastores orarem por mim. Não vou dizer não. Não há nada errado. Eu sei que existem momentos que a gente precisa orar uns pelos outros. Mas se você parar para ler Atos, os cultos da igreja primitiva não era assim. Quem está com a bateria descarregada, vem aqui para frente para receber imposição de mãos. Diz que quando eles estavam fracos, desanimados, perseguidos, eles se uniam em uníssono. E tanto oravam, como cantavam louvores ao Senhor. Não tinha fila de chupeta, não. Vou dar uma chupeta, descarregar, colocar a carga na bateria, né? Fazer ligação. Coloque sua chupeta em Deus. Você vai receber uma carga dele. Boa. Amém? Vamos ficar em pé.